Bom dia, queridos amigos. Hoje, dia 24 de abril, estamos na oitava da Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus. E vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 35 ao 48. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja com todos vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amigos, nós temos aí a narração de Lucas, e ali ele fala que Jesus aparece novamente aos discípulos, e nessa aparição ele explica o significado de sua paixão, que era preciso que ele sofresse, fosse condenado, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Para quê? Para salvar a humanidade da condição do pecado e dando a eles nova vida. E também o sinal, o ato de comer com os discípulos, era uma prova, queridos irmãos, que não é uma aparição, mas que ele ressuscitou verdadeiramente em corpo e alma. E Lucas insiste nesses sinais materiais, principalmente, que se possa pegar, que se possa sentir, como comer, como ver e tocar. Foi o que ele viu em Jesus, para mostrar a quem? Principalmente aos que não acreditaram no Cristo e que acreditam no Cristo, pois aos discípulos resta somente a eles, na época, de dar esse testemunho ao mundo. E cabe também a nós que ouvimos esse evangelho de também dar testemunho de que Jesus, após a sua Páscoa, ele está no meio de nós. Nessa oitava da Páscoa, Jesus se faz presente junto aos discípulos. E nós também, quando nós celebramos a liturgia, quando vamos à missa, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o seu santo evangelho, nossos pecados são perdoados, portanto a gente é digno de comer o seu corpo e sangue, e comendo o seu corpo e sangue nós também damos testemunho de que também ressuscitaremos no final, quando ele voltar, quando fizer o julgamento. E se nós vivermos realmente a sua Páscoa, praticarmos a sua Páscoa, que é sofrer, que é se decepcionar, é sentir tudo que é ruim na carne, mas nunca deixar de ser fiel e obediente a Deus, como foi Jesus, seu Pai, que também é nosso Pai. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele disse isso na cruz. Então, meus amigos, nós também somos testemunhas, somos chamados a dar testemunho de que Jesus faz parte de nossas vidas, ele é presente hoje aqui nessa leitura que nós estamos fazendo, na reflexão do Evangelho de Lucas. É porque nós acreditamos na sua presença, e quando ouvimos, nós sentimos a sua presença, assim como sentiram os discípulos quando Jesus apareceu a eles. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, o seu santo evangelho, Jesus está diante de nós, falando a nós, ensinando a nós.
E quando vamos à missa, quando vamos às celebrações, e comemos o seu corpo e sangue, é porque nós somos testemunhas de que Ele vive. Então, portanto, nós somos chamados hoje, meus amigos, nessa Páscoa, nessa semana da Páscoa, que estamos vivendo a experiência que nós celebramos, que Jesus ressuscitou, nós somos chamados a dar testemunhos ao mundo, no mundo, não fora dela. Não fechado em nossas casas, mas com as portas abertas, como pessoas que são de Deus e vão a caminho, levar e dar testemunho de Jesus. Então, que hoje nós sejamos testemunhas de Jesus, promotores da paz, promotores da esperança, porque esse mundo hoje precisa, e nós também contamos isso para sermos felizes e principalmente ressuscitarmos no final de nossas vidas terrenas. Tenham todos uma boa quinta-feira, na graça de Deus, e que nessa oitava da Páscoa possamos sentir fielmente, firmemente a presença de Jesus verdadeiramente ressuscitado.